Presidente, minha manifestação peço que seja divulgada nos canais de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Obrigada. Deputado Zé Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, por gentileza, o pessoal do áudio aumentar meu som um pouquinho. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o fato é muito relevante. O Senado, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, derrotou o relatório da reforma trabalhista. Se este fato fosse contado como uma coisa pontual, dentro de uma pauta normal do Senado Federal, até não teria a relevância que tem. O fato é que o governo, que foi produto de um golpe parlamentar, anunciou ao Brasil, ao sistema financeiro brasileiro, aos empresários, à banca financeira internacional, que até o final de junho aprovaria as reformas trabalhistas e a PEC da Previdência. Esse foi o discurso que o governo fez aos quatro cantos do país. Temos força no Congresso, temos base parlamentar e, por isso, nós vamos aprovar a reforma trabalhista e a PEC da Previdência. Esse discurso deu ao governo uma certa credibilidade, não na opinião pública, porque ninguém governa o Brasil com 4, 5% de aprovação, mas sinalizou para o chamado mercado financeiro e todo mundo foi na onda. O que salvaria o Temer seriam as reformas trabalhista e a previdenciária. O que aconteceu hoje no Senado? Por 10-9, os senadores desaprovaram o relatório do senador Ferraz. E a matéria vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E a PEC da Previdência aqui nem sequer andou. Aliás, hoje nós estávamos, eu vou até brincar, nós estávamos numa reunião com todos os líderes para discutir a reforma política na casa do presidente Rodrigo Maia, e eu brinquei, vamos votar a PEC da Previdência hoje? Como uma provocação no bom sentido, porque o governo nem tem maioria no Senado e nem na Câmara para aprovar a tal PEC da Previdência. Ora, se a reforma trabalhista está tendo essa dificuldade toda no Senado, vocês imaginem, senhoras e senhores parlamentares, o que vai acontecer com a PEC da Previdência. Ou seja, qual era o sentido geral que eles deram ao país com a queda da Dilma, com o afastamento através de um golpe da presidenta Dilma? Nós temos maioria parlamentar para fazermos as reformas que são necessárias para o país voltar a crescer e retomar os empregos. Um ano se passou, 15 meses se passaram, deputado Edmilson, e o Brasil ladeira abaixo. Nunca se viu um governo tão desastroso como esse. Até o nome da União Soviética, da Rússia, eles trocam na hora que fazer o cerimonial para o presidente visitar a República Russa. É um governo que não sabe o que fazer com o país, não tem projeto de nação e, além do mais, envolvido no maior esquema que todo mundo está acompanhando de corrupção já visto na história deste país. Ou seja, o governo prometeu o céu e está dando o purgatório, para não dizer o inferno, porque não tem votos para aprovar nem a reforma trabalhista nem a PEC da Previdência. Fez bem o Senado, senadores, um senador do PSDB, um senador do PMDB, aqueles que ajudaram a derrotar esse relatório do Ferraz na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Isso vai ter um simbolismo grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ser o combustível necessário para que, deputado Patrus, Vossa Excelência, que foi um ministro tão correto da ação social do nosso governo, do desenvolvimento social. Esse fato do Senado hoje vai dar combustível para que no dia 30, na greve geral, nós ajudemos a parar esse país e dizer ao mundo que esse governo não tem mais condições de continuar governando o Brasil. Nem as reformas que ele propôs está conseguindo aprovar aqui dentro. Por que elas não foram votadas? Aqui a liderança do governo precisa vir aqui e dizer
Por que não aprovaram as reformas até agora? Porque não tem base, não tem voto. A coisa está indo para o espaço, porque o governo que diz que tem maioria, como é que permite desaprovar a tal reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado? Não disseram que tinha base para fazer o que queriam? Está aí o resultado. O Brasil está sofrendo muito, a economia brasileira está derretendo. Esse país não suportará chegar em 2018. Eu escuto alguns falarem aqui dizendo o seguinte: vamos votar, o Brasil está crescendo, vai ter eleição em 2018. Tem alguns ex-ministros aqui, o ex-ministro da Saúde, o ex-ministro do Desenvolvimento Social, ministros que desempenharam seus papéis importantes na história do Brasil. Mas todo mundo percebe, é inviável. Esse país não suportará. Nós podemos estar levando esse país para a maior crise, não é de uma década não, é de décadas, porque é um governo que não sabe o que fazer com o país, não tem política consistente, nem as tais reformas está conseguindo aprovar. Por que não fizeram movimento para votar a PEC da Previdência aqui ainda? Porque não tem voto aqui dentro, porque não tem voto no Senado. E nós vamos derrotar essa reforma trabalhista no plenário do Senado Federal, porque essas reformas, elas são as verdadeiras antirreformas do ponto de vista estrutural do país. Ela não serve, ela só tem um objetivo, que é retirar direitos, penalizar os de baixo. É por isso que todo mundo está acordando. Não vamos deixar essas reformas serem aprovadas. É por isso que está esse clima aqui neste plenário. Parece aqui um velório, é um velório de fim de governo, porque nem a base do governo vem para o plenário para nos ouvir, para debater os rumos do país. Parece que estão no mundo da lua, não estão percebendo o que está acontecendo no Brasil. O Nordeste, deputado Patrus, completamente abandonado. Até a transposição do São Francisco parou há 15 meses. Não tem dinheiro para nada, nem para os municípios, porque não tem viabilidade econômica. Um país que aposta tudo numa saída pelo ajuste fiscal. Para ter crescimento, para ter retomada, tem que privilegiar o investimento público, tem que ter investimento público, tem que ter crédito para poder ter consumo, porque senão não tem como gerar emprego. Gerar emprego com esse ajuste fiscal, só retirando direitos, é exatamente o caminho inverso do que está acontecendo no Portugal, na Espanha, onde forças progressistas estão retomando o crescimento dessas economias, a economia espanhola e a economia portuguesa. Porque forças políticas assumiram o comando e reorientaram a política econômica desses países. O governo Temer acabou. Não há condições políticas mais, nem aqui dentro. E com essa de hoje, eu estou pagando para ver mais tarde. O que vai ser anunciado? Porque na nossa época, até um requerimento, deputados, que nós perdíamos aqui, virava manchetes e mais manchetes. O governo Dilma não consegue aprovar o requerimento. O que vai dizer o mercado? O que vai dizer a Bolsa de Valores de São Paulo, já que é a referência para essa gente do mercado financeiro? O que vão dizer os investidores? Não aprovaram a reforma trabalhista. Esse país caminha para onde? Caminha para o abismo, caminha para ladeira abaixo, para um processo que nós vamos pagar caro, anos e anos, por esse desastre econômico que é o governo ilegítimo do presidente Temer. Esse governo deveria, aliás, Fernando Henrique Cardoso disse bem, e eu vou terminar com duas frases, disse o FHC, o Temer deveria ter um gesto de grandeza e convocar eleições gerais do país. Deveria ser isso, porque nessas horas de crise há que se ter grandeza, e é o governo tão pequeno, tão miúdo, que não consegue dialogar e nem ter grandeza para propor nenhuma saída para o Brasil. E a saída é como eu vi de um velho militante de esquerda no Brasil. A saída, deputada Zenaide. E a saída para o Brasil é exatamente: o povo não pode esperar. Esse governo tem que acabar. Não adianta dizer que tem maioria aqui, porque não tem. Está aqui o resultado. O que vai acontecer com o PSDB? Está num dilema do tamanho do mundo, não sabe o que fazer, se sai, se entra ou se fica. Triste da política brasileira. Nós estamos
num mundo completamente nebuloso. A insegurança do Brasil, a insegurança da sociedade que está percebendo que é um governo que não tem rumo, deveria ir para casa e permitir eleições gerais nesse momento, que é o único caminho para restaurar a legitimidade e a institucionalidade democrática no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Está no meio da gente aí o presidente em exercício do Brasil, deputado Rodrigo Maia. Seja